Gravando então? Gravando. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Atila Mansur, para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu também sou o Atila Mansur, tá? O nome não muda de uma pessoa para outra. Se me conhece ou não me conhece, eu sou a mesma pessoa, tá bom? Mas então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês? Estamos no YouTube. Estamos no YouTube. É, Criei esse canal, resolvi criar. Sempre tive talvez um pouco de apreço, de pouco de gosto pela forma de comunicação do YouTube, essa comunicação direta, assim, né? Uma câmera, pessoa falando, pessoas trocando ideia de lá também. Então, sempre gostei tanto para consumir, né? E quem sabe para um dia produzir, gravar. E parece que esse dia chegou, né? Parece que esse dia chegou. E é isso, tá? Eu pensei em fazer um vídeo de introdução, assim, pro canal, falando um pouco, né? Um vídeo de introdução, falando um pouco do que vai ser e tudo mais, mas não deu tempo, né? Eu criei o canal tem, tipo, nem sei que dia foi, se foi anteontem, alguma coisa do tipo. É, E aí eu só resolvi começar. O draft do primeiro round foi ontem, né? E nos atropelou, passou por cima da gente os últimos dias, então não deu tempo de gravar esse vídeo de introdução. Então vai ser esse primeiro mesmo, já com conteúdo, já vai ser a introdução logo aqui, tá? E é isso, pessoal. A ideia não é ser um canal super, hiper, mega complexo, muito pelo contrário. Aqui a gente vai falar de NBA, vai falar de basquete, vai falar de draft, vai falar de prospectos que a gente gosta, que a gente analisa, que a gente estuda, tá? E é isso, um esporte que eu amo, que acredito que vocês que estarão aqui conosco gostam também, adoram também, amam basquete. No momento eu tô falando com ninguém, né? No momento que eu tô gravando, eu tô falando com ninguém. Não tem nem vídeo no canal, não tem nem inscrito no canal. Então, o Átila do futuro tá falando com alguma pessoa. Não sei quem, mas tá falando com alguma pessoa. Mas o Átila do presente, ele tá falando com ninguém. Mas, então, pessoal, é isso. Vamos, sem muita enrolação, né? Essa é a ideia do canal, né? Ser super mega complexo, super mega produzido, editado. Vocês estão vendo aqui que o cenário não é super profissional, né? Essa não é a intenção também. O meu quarto, minha casa, né? É, uma câmera, eu, vocês, né? O que eu aprendi, o que eu aprendo, o que eu busco aprender, o que eu busco conhecer mais de basquete e passar como a gente faz nas outras redes sociais. Então, é isso. Essa é a ideia, tá bom? É para ser simples, é para ser direto, é para ser um bate-papo, para ser uma conversa, para ser uma troca de ideia. Foi isso sempre que me atraiu no YouTube, essa forma de comunicação. Claro que nem todo mundo faz assim e tá tudo certo, né? Cada um faz como quer, como prefere, como melhor curte ali. Eu curto muito assim, sem muita complexidade, sem muita edição, sem muita superprodução, né, cinematográfica de cenário e tudo mais, né? Quem sabe lá para frente, bem para frente, a gente, né, conseguindo evoluir e, e fazer um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, não tem nada descartado, né? Mas a ideia é sempre manter uma linha mais simples, uma linha mais direta, uma linha mais objetiva, mais reflexiva, mais aprofundada, mas sem complexidade, sem muito refino, né? Indo na essência mesmo que eu penso que é o ideal. Tá bom, pessoal? Vamos lá, o primeiro vídeo de hoje, o primeiro vídeo, né, de hoje não, o primeiro vídeo da história desse canal falando sobre o primeiro round do draft de 2025, tá? O primeiro round que aconteceu ontem, 25 de junho de 2025. E vamos agora comentar um pouquinho de cada escolha do primeiro round, né? Não vamos nos aprofundar muito em cada pick, porque senão a gente fica aqui 1 hora e meia, né? Vamos ter tempo para falar mais de cada escolha. O draft, né? A avaliação do draft só está começando, acabou de acontecer o primeiro round, hoje vai ter o segundo round, então vamos ter tempo, tá? Para aprofundar mais, para falar mais de cada time, falar mais de cada prospecto, mais de cada jogador, mais de cada classe que cada time selecionou. Então, vamos sem pressa, né? Vamos com tranquilidade que a gente vai ter tempo para falar de muita coisa, tá? E a primeira escolha, né, pessoal? No draft de 2025, Cooper Flag, vindo de Duke, ala super, hiper, mega pronto, super, hiper, mega hypado, né? Um cara de um potencial imenso, reconhecido por todos os analistas, todos os fãs, todos os, né, de modo geral, todo mundo que acompanha basquete, sabe que Cooper Flag é o melhor prospecto dessa classe. É um prospecto óbvio na primeira escolha para Dallas, né? Então não tem muito o que falar.
é um prospecto geracional. Eu, inclusive, acho que ele é até um pouquinho menos valorizado do que eu penso que deveria ser. Eu acho que nesse século, né, a gente não vai ter 5 prospectos aí melhores que Cooper Flag, né? Na minha mente só vem LeBron James, Victor Wembanyama e um ou outro aí, né? Mas muito ali no fio da navalha, sabe? Acho que Cooper Flag briga nesse século com qualquer outro prospecto. Mas fora esses dois que eu falei, né? Que são realmente superiores. Então esse pra mim é o nível do Cooper Flag, como prospecto, né? Se vai ser tudo isso, não sabemos. Mas no dia de hoje, né? No dia do draft, é um cara simplesmente histórico, tá? Segunda escolha, San Antonio Spurs, Dylan Harper, outro prospecto óbvio aqui, um prospecto que eu também acho que poderia ser um pouquinho mais amado do que já é bastante reconhecido, bastante valorizado, né, como se o Dylan Harper fosse subestimado e tudo mais, muito pelo contrário, mas eu acho que o Dylan Harper, cara, é assim, um potencial realmente de superestrela, sabe? Ele é, vamos comparar um pouquinho, mal comparando assim, ele tá para o mais ou menos ali para o que o Scoot Henderson era no dia do draft, lá em 2023, né, com o Victor Wembanyama. O Wembanyama era aquele prospecto óbvio, primeira escolha, fato, né, sem muita discussão, nenhuma discussão, e o Scoot era o número 2, mas muito porque o Victor Wembanyama era o número 1, né, e aqui é a mesma coisa, tá? O Cooper Flag, o Dylan Harper só é o número 2 porque o Cooper Flag existe. Então, um prospecto que eu acho que tem totais condições de um dia ser uma sobreestrela na NBA. Tá? Eu vejo esse mundo acontecendo, não sei se vai acontecer, isso aí ninguém sabe, mas eu vejo que é possível, com as habilidades que ele tem, o potencial que ele tem é simplesmente fenomenal. Tá? Na pick 3, VJ Edgecombe para Philadelphia 76ers, cara, uma escolha muito segura, uma escolha muito coerente, uma escolha muito sólida de um time que precisa de defesa, precisa de arremesso, precisa de complementos bons para os caras que já tem ali, Tyrese Maxey, Joel Embiid, o próprio Paul George, que não é, né, grandes coisas hoje em dia, mas ainda assim está no time, provavelmente vai jogar se estiver saudável e em quadra, né? Então, um complemento muito bom, um cara com um piso muito sólido, de um defensor fenomenal, de um cara que ataca o ar, um cara que finaliza jogadas, um cara que derruba arremesso de fora. Então, é aquele cara que você coloca e joga em qualquer canto que ele pisar, sabe? A chance de dar errado é bem baixa. E uma escolha muito coerente de Philadelphia aqui. Tem até um temperinho a mais de alguém que pode vir a ser algo a mais um dia, né? Se desenvolver um pouco mais de pull-up, um pouco mais de skills ofensivas ali, habilidades ofensivas, né? No geral, playmaking também, essa capacidade de criar arremessos para os companheiros, se desenvolver um pouquinho mais, é um tempero que vai dar um outro status pro VJ, tá? Não sei se vai acontecer, não acredito que ele vai chegar a ser uma estrela um dia na NBA. Acho que tem caras abaixo dele que podem vir a ser mais do que ele, tá? Que a gente vai comentar ainda, mas não é um mundo impossível também. O VJ tem potencial para ser um cara diferente também, tá? Não é a minha aposta, mas com certeza é um cara super seguro, super pronto, super coerente aqui, tá? Com o Knupel, outro jogador muito coerente, muito sólido, muito pronto, eficiente, um cara que vai derrubar arremessos, um cara que vai complementar muito bem, um cara que vai chegar, vai jogar, vai derrubar arremessos de fora com eficiência, vai tomar boas decisões, vai ser eficiente, vai ter um QI de jogo muito avançado, vai entregar o que o time precisa dele, tá? Um jogo ofensivo eficiente, sólido, refinado, sem muita, né, farra, sem muita estrelismo, mas com muita honestidade, com muita capacidade, é o papel do Knupel. Eu não sou tão fã dessa escolha aqui, né, a gente vai ver, porque Charlotte trocou o Mark Williams para Phoenix, né? E o Mark Williams, bem ou mal, né, não é um super jogador, não é uma unanimidade, mas é o pivô titular do time, era o pivô titular do time. E aqui tinha disponível o Kamamanwak, a gente vai falar um pouco depois. Nesse contexto, trocando o Mark Williams, eu acho que o Manwak seria uma opção mais justa aqui, tá? Não é como se o Con fosse uma opção ruim, mas eu preferiria outro, tá bom? Ace Bailey na 5 para o Utah Jazz, uma escolha que eu pessoalmente não faria. Não desgosto a ponto de falar, nossa, que escolha horrível, tá? Não é uma escolha horrível, porque querendo ou não, o Ace Bailey tem potencial, tá? Ele tem a chance de ser algo diferente. A chance existe, tá? Não é como se não existisse. Mas
eu gosto mais de outros caras aqui, né? Muito por conta disso também, assim. Eu gosto mais do Trey Johnson aqui, eu gosto mais do próprio Jeremiah Fears aqui. Então, eu prefiro outros caras. Eu acho que o ACB ele não, não é tão bom prospecto quanto muita gente fala. Eu acho que ele é um prospecto bom, com chances de ser um cara excelente, mas com muita chance também de ser um cara comum, um cara nada demais, sabe? Mas ele tem valências boas, é um cara que tem uma boa facilidade de converter arremessos difíceis, um cara que vai derrubar arremesso de vários lugares da quadra, mas que também vai precisar melhorar o playmaking, a tomada de decisão, o QI de jogo, a sensibilidade para o jogo, a personalidade dele em quadra, se doar mais, se entregar mais, passar melhor a bola, passar mais a bola, não é nem melhor, é mais, né? Depois passa melhor. Primeiro tem que passar mais, né? Porque ele passa muito pouco a bola. Então, é uma escolha de alto risco de dar errado e ao mesmo tempo alto risco de dar certo, sabe? Pode ser muito bom ou pode ser muito ruim aqui. Eu acho que o meio termo é difícil, tá? Eu não faria essa escolha, porque eu prefiro outros caras também, mas não é uma escolha sem lógica, tá? E o Utah Jazz não tem nenhum cara assim que você olha e fala, meu Deus do céu, é o rosto da franquia. Eu não acho também que o ACB vai ser o rosto de uma franquia, sabe? Então, por isso que eu não gosto muito. Porque ao mesmo tempo que ele tem potencial, mas não acho que o potencial dele seja para ser um franchise player, tá? Se fosse esse o caso, eu falaria, ok, não gosto, mas dá para ser um grandíssimo jogador. Eu não acho que vai ser um grandíssimo jogador. Acho que pode ser um bom jogador. Acho que tem um caminho do meio para ele que é pouco falado, de um cara sólido, bom na defesa, que converte arremessos no ataque, que pega rebote, que se entrega, que marca. E eu acho que esse é um ótimo caminho para ele, mas eu também não sei se ele está disposto a isso, né? Então, quando eu não acho que ele está quando eu, né, eu acho não, quando ele diz que não está disposto a isso, eu me preocupo um pouco, tá? Por isso que eu não sou muito fã dessa escolha, não é uma escolha horrível, mas também não acho uma escolha boa mesmo, com B maiúsculo, sabe? A gente enche a boca para falar boa escolha, não. Escolha perigosa, perigosa. Mas, ao mesmo tempo, né, tudo que é perigoso também pode funcionar. Jeremiah Fears, agora não, Trey Johnson na pick 6 pro Washington Wizards. O Trey Johnson eu gosto muito dele. Acho que é o terceiro melhor prospecto da classe, o melhor armador da classe, o melhor pontuador da classe. Na pick 6, acho que é uma excelente escolha. Excelente escolha para jogar com o Bob Carrington, para jogar com o Coulibaly, para jogar com o Alexar. É o cara que você vai colocar a bola na mão dele e ele vai pontuar de várias formas. Eu acho que ele é um playmaker subestimado também. Essa capacidade de criar arremessos para o time, eu acho que é pouco valorizada nele. Eu acho que ele é um cara que tem um piso mais seguro do que um AC Bailey, por exemplo. Tá? Então, por isso que eu gostaria mais do Trey Johnson para o Utah, por exemplo. Porque acho que ao mesmo tempo que ele traz um potencial muito alto, ele traz um piso também bem bom. Então, enfim, excelente escolha para Washington, tá? Muito, muito boa mesmo. E agora a gente vai para pick 7, Jeremiah Fears no New Orleans Pelicans. Uma escolha que eu também gosto, tá? Por mais que já tenha o Jordan Poole ali que acabou de chegar, o DeJounte Murray, caras ali que já dominam mais a bola, o Jeremiah Fears é um projeto. Não é para 1, 2 anos, é para daqui a 3 anos pelo menos. Então eu gosto muito da capacidade dele de criar arremesso, de criar vantagem, de criar separação, de atacar a cesta, de finalizar com acrobacias, né? Um cara que também gosta de chamar o jogo para ele tem uma coisinha meio de clutch, assim, que eu vi na temporada de calouro dele lá em Oklahoma. E eu gosto muito dessa pick, assim, uma escolha com potencial de dar certo, de sair uma estrela daqui. Acredito que esse é o potencial do Jeremiah Fears, uma estrela, tá? Então eu gosto dessa escolha, eu gosto de uma escolha arriscada, mas que, assim, é um piso que eu também gosto um pouquinho mais, tá? De um armador consciente, que cria arremesso, que troca, que acha os companheiros, que finaliza bem. Então, um projeto que eu tô mais dentro desse barco do que muita gente, tá? E eu gosto muito dessa escolha para o New Orleans. Agora, pick 8 com Brooklyn Nets, Igor Dame. Igor Dame é um prospecto muito complexo, um prospecto que eu, isoladamente, tenho opiniões diferentes dessa escolha, mas pro contexto todo do que Brooklyn fez no draft, acaba que eu não gosto muito, tá? Mas, assim, a escolha isolada do Igor Dame é uma escolha arriscada. Eu acho cedo demais, principalmente porque eu acho que o Igor Dame estaria disponível mais baixo. Esse que é o meu principal ponto com essa escolha. Não é uma escolha ruim porque não tem potencial,
tem potencial. Mas eu acho que o Igor Dame estaria disponível, por exemplo, na segunda pick de Brooklyn, lá na 19, tá? Então, quando eu penso isso, né, eu penso, pô, precisava dar o tiro tão cedo assim? Será que não dava pra pegar outro cara e tentar buscar ele na 19, ou então subir um pouquinho pra ele, quando ele caísse ali depois da 15, por exemplo? Eu acho que seria um caminho mais justo. Mas é uma escolha de, né, muito arriscada, eu não faria, né, mas uma escolha que ou dá muito certo ou dá muito errado também para Brooklyn, tá? Não é uma escolha ruim, não é um prospecto ruim, mas é uma escolha que definitivamente vai ter, não vai ser uma escolha neutra, sabe? Que, não foi, não, essa aqui é uma escolha que ou vai lá para cima ou não, sabe? Então, é isso. Colin Murray Boyles agora pro Toronto Raptors. É outra escolha que eu gostaria de ver Toronto buscando um cara mais diferente no talento, no potencial, no upside, na margem de crescimento. Colin Murray Boyles é o tipo de semente que a semeadura não é fácil, tá? Não vai ser uma semeadura fácil, não é o tipo de semente que você joga em qualquer canto e ela vai semear e ela vai dar frutos, tá? Isso é mais Trey Johnson, isso é mais VJ Edgecombe, isso é mais Conk Nupel, isso é mais Kaman Maluak, que saiu depois. Não é seu Charlotte Hornets, né, seu Toronto Raptors. Então, não é a do Colin. Assim, o do Colin Murray Boyles é uma semente que vai jogar e vai dar certo em um canto, em dois cantos e só. Então, é bom que Toronto tenha certeza que esse é o canto que ele vai dar certo, porque não é uma escolha segura. Ele é um cara seguro, as habilidades dele são sólidas, mas o desenvolvimento dele não é fácil de ser alcançado em qualquer lugar. Precisa de um contexto muito bom, muito específico, muito ideal. Eu não acho que Toronto vai ser. Mas agora Phoenix Suns, pick 10, com Kaman Maluak, um pivô excepcional na defesa, assim, não tenho o que falar, é um pivô que tem chances concretas de ser mais de uma vez defensor do ano, múltiplas vezes All Defense, assim, um defensor que pode entrar para a história da NBA sem sombra de dúvidas. Então, uma escolha excelente aqui de Phoenix. Ficou esperando, tranquila, não se apressou, deixou o cara cair, observou a bola se desenvolvendo, pegou o seu cara, um pivôzão que, né, eu não lembro de ter visto em Utah, em Phoenix, né, desde quando eu acompanho NBA, um pivô desse grau, né, então, de defesa principalmente. Então, gosto muito dessa pick, potencial para dar certo por anos e anos e anos no time, sabe? Então, excelente escolha. Agora Memphis na pick 11, saindo com Cedric Court, um armador muito sólido, muito pronto para impactar na defesa, no ataque, derrubando bolas, marcando o perímetro defensivo. Um cara que vai chegar e vai jogar, vai impactar no que tiver de fazer, vai, sabe, se desdobrar em quadra, vai derrubar arremesso, vai marcar, vai conectar alguns passes, vai finalizar a próxima área. É um cara muito parrudo também. Então, uma escolha sólida para um time que precisa de solidez, precisa de defesa de perímetro, precisa de arremesso de três, precisa de um pouquinho de tudo e principalmente de segurança, né? Memphis não é um time que está 100% em rebuild, muito pelo contrário. Então tá trocando algumas peças ali com o carro andando e uma peça que chega que você coloca lá e que ela vai funcionar no teu carro é o Cedric Court. Então, uma boa escolha, tá? Não é fenomenal, uma escolha genial, meu Deus do céu, mas uma escolha sólida, tá? Agora uma escolha excelente também, que eu gosto muito do que o Bulls fez aqui na pick 12, Noah Seng, um ala francês de muito potencial. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu tô tendo um pouco de cuidado, porque todo draft também, né, tem aquele cara que é de braços longos, que é atlético, que tem um potencial ofensivo, tem um potencial defensivo, ele finaliza, ele arremessa, ele é o novo Giannis Antetokounmpo, melhorado. Calma, tá? Calma. Assim, a gente precisa ter um pouco de calma com esses tipos de prospectos, porque também não é fácil o desenvolvimento, não é fácil a curva de aprendizado. Ele vai ter que ver muita coisa na NBA, vai ter que aprender muita coisa na NBA para poder ser um cara realmente diferente no ataque, principalmente. Porque na defesa ele já é mais especial, tá? Mas assim, potencial tem. E tendo potencial, o Bulls precisa disso, tá? Para juntar com Matas Buzeres, para juntar com Kobe White, para juntar com Josh Kidd, enfim, né? E quem for ficar no time
nos próximos anos e que o Bulls também, né, resolva para que caminho que é isso. Se quer ser um time de meio de tabela para ficar na pick 12 ou se quer também, né, buscar algo a mais e, enfim, se entregar ao rebuild para poder buscar coisas melhores até nos drafts, né, no sentido de talento disponível, né, de estar num range melhor ali para buscar caras um pouco mais especiais. Mas aqui na 12, cara, voltando ao assunto, excelente escolha no Esseng, escolha de muito potencial, de muita solidez também, defensiva principalmente, então ótimo trabalho aqui do Bulls. E depois um trabalho, como é que eu vou dizer, cara? Um trabalho arriscado de New Orleans, tá? Derrick Queen é um potencial para ser um ótimo jogador ofensivo? Tem. Mas tem potencial para ser um jogador defensivo complicado? Também tem. Ele já é um defensor complicado no nível de college, lá em Maryland. Teve uma temporada defensiva muito questionável, muitas coisas. Então, assim, é muito bom ou bust aqui, sabe? Ou ele vira muito e a gente olha para trás e fala como o Derrick Queen saiu na 13, ou ele não traduz muito do ataque e não melhora muito da defesa e vira uma escolha perdida, sabe? Então não tem meio do caminho, não tem ele virar um jogador mediano, não tem. Ou ele vira um baita jogador, ofensivo principalmente, ou ele vira um jogador complicadíssimo, né? Então é uma escolha arriscada. Mas assim, não é como se New Orleans também... Se essa escolha fosse feita na 7, por exemplo, aí eu não gostaria muito, não gostaria nada. Na 7, eu acharia acho que não valeria o risco da aposta, mas na 13, vale a aposta, sabe? Não é como se uma pick 13 fosse acabar com a sua franquia, sabe? Não. Então eu gosto aqui deles terem escolhido apostar um pouquinho mais para trás, né? Um pouquinho mais para trás. Então, risco, vai ter que confiar muito e desenvolver muito bem ele para ele virar algo realmente especial, realmente, nem especial, mas realmente impactante na NBA, tá? De nível de poder ser titular em playoffs e tudo mais. E agora a gente vai para Carter Bryant, uma escolha que já vai para outro caminho, muito mais sólida, agora para San Antonio, muito mais pronta. Um cara que vai chegar, vai jogar, vai derrubar os arremessos dele, vai fazer o que ele tem que fazer, vai marcar de 1 a 4 na defesa, vai se entregar, vai complementar o Wembanyama, vai complementar Stephen Castle, complementar De'Aaron Fox, complementar, né? Vai cumprimentar também, mas vai complementar o Dylan Harper. Então uma escolha muito sólida, muito pronta, um cara que chega e joga, que derruba os arremessos dele, o famoso 3 de defesa, né? Que pode até fazer um pouquinho mais, tá? O Carter Bryant tem um temperinho ali, às vezes, de uma criaçãozinha, de uma infiltraçãozinha diferente, né? Mas só em ser 3 de defesa já tá ótimo, tá? E uma escolha muito sólida aqui para San Antonio, muito boa. Gosto muito também da escolha 15 para Oklahoma. Thomas Sorber, uma escolha com a identidade de um time que sabe o que faz, sabe o que é bom, sabe o que quer. Né? Ser bom na defesa, ser dominante na defesa, ser físico na defesa, né? ser completo, ser aquele time que realmente preenche tudo na defesa, com o Chet Holmgren, com o Jalen Williams, com a Isaiah Hartenstein, com o Shai Gilgeous-Alexander. Então, o Thomas Sorber é esse cara que chega e vai ser o multibraços na defesa. Ele vai dar toque em todo mundo, vai proteger o garrafão, vai trocar com caras menores, você vai conseguir contestar arremessos. Um cara com um protótipo físico realmente diferente, tá? Gosto muito do Thomas Sorber, uma dupla defensiva aí com o Chet no garrafão bizarro, tá? Bizarro, principalmente na proteção de aro. Então, baita escolha. No ataque também ele tem um feelingzinho diferente, né? De QI, de passe, de achar os companheiros, uma coisa meio Hartenstein assim também, né? Aqueles passes ali que ele consegue achar, às vezes em cortes para cesta, conectando passes. O Thomas Sorber tem um pouquinho disso, né? Então, uma escolha que faz muito sentido com a filosofia do time, com o que o time segue, com o que o time entende que é bom, né? E que já provou ser maravilhoso, né? Sendo campeão na última semana, tá? Pick 16, Hansen Yang, uma escolha que eu fico triste de não gostar tanto quanto eu queria gostar. Porque, assim, quem me acompanha lá no X, né, no Twitter, sabe que eu amo o Hansen Yang como prospecto ofensivo, um potencial que eu vejo muito alto, de um cara com muito QI, muita visão de jogo, muito playmaking, muita noção de quadra, né, um toque ao redor do aro muito refinado, um trabalho de pés no ataque muito bom.
mas ao mesmo tempo com problemas na defesa, né, de mobilidade, de trocar com caras menores, de acompanhar atacantes e tudo mais. Então, assim, quando eu penso nisso, eu penso que eles já acabaram de selecionar há um ano atrás o Donovan Clingan, né? Eu não vou nem falar de DeAndre Ayton e tudo mais, assim, né? O Clingan acabou de chegar no time, faz um ano, sabe? Não teve uma super temporada de calor, mas não teve temporada ruim. Foi uma temporada digna, com oscilações, mas depois que ganhou minutos, foi melhorando bastante, né? Então, eu não consigo entender. Assim, tudo bem, não vai ficar no time, vai ficar, não sei, a gente tem que ver muito isso ainda. Mas não é pra agora, o Hansen Yang não é pro primeiro dia de NBA, com certeza. Mas o problema é que o Donovan Clingan acabou de chegar. O Donovan Clingan tem 21, 22 anos, sabe? Não é como se o Clingan estivesse acabando a carreira dele na NBA. Como a gente vai ver um pivô daqui a pouco, a gente vai falar, né, que não tá acabando a carreira, mas já tá mais pro final do que pro começo, como o Clingan. Então eu não entendo a escolha. Eu adoro o Hansen Yang, de novo. Eu amo o prospecto. É um potencial assim que poucos têm nessa classe ofensivamente. Principalmente falando dos bigs, tá? Mas a escolha em si é complicada de entender, tá? Complicado. Não é o melhor lugar para o Hansen Yang. Hansen Yang também não é o melhor para Portland agora. Complicado, cara. Eu adoro o Hansen Yang, eu gosto muito de Portland, mas é uma escolha difícil de entender, assim, de justificar, sabe? De compreender qual a ideia, qual a filosofia, né? Com o Oklahoma eu entendo a filosofia deles. Né? Eles querem seguir a identidade que eles têm, defensiva, de proteger o garrafão com caras de braços longos, de envergadura, de imposição física, enfim. Aqui eu não consigo entender essa filosofia, não tem muito um encaixe para mim de lógica, de decisão, sabe? Mas talento por talento é um cara que para mim é excelente, tá? Minnesota agora com o Johan Berg, um cara que, poxa, um pivôzão assim, atlético. Tudo que o Hansen Yang não tem de mobilidade, o Johan Berg tem, tá? Então, é um cara assim que pula muito alto, que bloqueia todo mundo, que troca com armadores, que vai ser um inferno na defesa para qualquer um, tá? No ataque não vai ser um gênio, tá? Não vai ser um craque ofensivo, mas ele vai te finalizar ponte aéreas, vai complementar jogadas, vai finalizar jogadas rapidamente com poucos toques, tá bom? Tem uma noção de passe também muito subestimada, muito boa. E eu gosto do que eles fazem, pensando um pouco numa possível reposição para o Gobert futuramente. O Gobert não vai jogar para sempre, ninguém vai jogar para sempre. Então eu gosto de uma possível reposição aí do que é um já All-Defense, né, como um Rudy Gobert, para um possível e acho que provável All-Defense team também no Johan Berg, tá? Walter Clayton Jr. para Utah, eu também não amo essa escolha, assim, não é uma escolha ruim. Acho que é uma escolha pro time é ruim, tá? O Walter Clayton Jr. é um cara super pronto, de 22, 23 anos, sabe? Mas que, poxa, pro Utah, não é o que vai fazer o time ser bom agora, sabe? Ser excelente agora. O Walter Clayton Jr. é um jogador para um Oklahoma da vida, para um San Antonio, para um próprio Memphis, para um próprio, sei lá, depois aqui, Atlanta, Sacramento, Orlando, Boston. Esses times que pelo menos podem não ser o melhor time da NBA, mas são times bem competentes, times que estão ali em algum tipo de briga que não seja de topo de draft, tá? E é o caso de Utah. Utah é um time que hoje briga por topo de draft. Tudo certo, é a fase deles, tá tudo certo, não tem nada de mal nisso. Mas quando você é um time que briga por topo de draft e seleciona um cara tão pronto quanto o Walter Clayton Jr., será que não tinha um cara com um pouco mais de molho ali, de potencial, de curva de evolução, né? Um cara que a gente olha assim e fala, pô, daqui a 3 anos esse cara pode ser um baita jogador, ou então um cara que é para desenvolver. O Walter Clayton Jr. chega e joga. Chega e joga. Ele chega e é capaz de, no final da temporada, ser um dos 3, 4 melhores jogadores do time. Não é nenhuma loucura imaginar isso, tá? O problema é que o Utah não precisa disso agora. Eu acho que não, pelo menos. Eu penso que não, né? Mas eles pensam diferente. Brooklyn, agora na pick 19 com o Nolan Traoré. Eu adoro essa escolha. Acho que é uma escolha de muito potencial. É justamente o oposto do Walter Clayton Jr. É um cara nada pronto. É um cara com muito potencial, com muita força ofensiva para infiltrar, para criar arremessos no garrafão, para finalizar jogadas, para atacar e driblar, né, jogadores dentro do garrafão. Um cara que tem um playmaking também, como a gente vem falando, essa capacidade de criar situações para o time, arremessos para os companheiros, muito boa, né? A única questão com o Nolan Traoré aqui, né, é que é justamente o que a gente tem falado, né? Igor Deming, Ben Saraf, a gente vai falar depois. São 3 caras com defeitos
muito próximos, né? No jogo sem bola, no arremesso de três. Então, assim, eu gosto muito do Alan Traoré, adoro ele. Pra mim, é um dos 10 melhores prospectos da classe, em potencial, não em piso, em potencial, tá? Mas, assim, quando junta com o Igor Dame, com o Ben Saraf, é muita coisa parecida junta. Tipo, não precisa, sabe? É desnecessário. Esse que é o ponto. Não é que é ruim. Adoro o Ben Saraf. Adoro o Alan Traoré, tá? Gosto do potencial do Igor Dame. Mas é desnecessário. Tanta coisa, tanto junto, sabe? Não tem porquê. Não tem porquê. Não tem sentido tanta coisa junto. É como você fazer um prato com arroz, aí branco, né? Arroz branco puro. Aí você coloca um arroz de carreteiro. Depois você me coloca sei lá, um macarrão, né? E depois você me coloca um espaguete, depois você coloca um penne. Pô, precisa de tanto junto? Não dá pra fazer separado, comer um dia, depois outro no outro, depois outro no outro. Tem que ser os três no mesmo draft, né? Ali, grudados. É disso que eu não gosto só. Mas no Antrorê eu amo. É um prospecto que eu, né, quem me acompanha no Twitter sabe que eu adoro ele, um potencial altíssimo. E na 19 é um excelente valor. Mas, né, já juntando aí no frigido, o Ben Saraf é a mesma coisa, já vou pular para ele aqui, gosto muito do Ben Saraf, mas também problemas muito grandes no arremesso, no jogo sem bola, isso juntando com os outros. Se fosse só um, se fosse só o Nolan Traoré, se fosse só o Ben Saraf ou só o Demin, ok, eu preferiria o Demin e o Saraf, ou perdão, preferiria o Traoré e o Saraf, tá? Mas se fosse só cada um dos ali separadinho, ou até dois, vai, dois, né, dois, juntou o Demin e o Traoré. Ok. Mas ainda vem com três assim, tá? Mas, enfim, né? Continuando aqui, Kasparas e Cristianes agora para Miami, adoro essa escolha, muito potencial, um armador com playmaking muito bom, noção de quadra muito boa, trabalha na meia quadra, né? Controlando ali o pick and roll, o bloqueio, ele tá sempre gerando vantagem, tá sempre observando os defensores e os colegas de time. É um cara que a gente pode olhar para trás daqui a pouco e falar, cara, como é que o Kasparas Equicione foi escolhido na pick 20, sabe? Mesma coisa pro Nolan Traoré. Então, potencial altíssimo, cara. Altíssimo. Gosto muito desse valor aqui, tá? Pode dar muito certo. Se der muito certo, é uma baita escolha, tá? Do Miami Heat. Excelente, uma das melhores, uma das minhas preferidas. Né? Se fosse listar aqui 5 preferidas, com certeza estaria o Kasparas Equicione aqui na pick 20, tá? Will Riley, agora para Washington na pick 20, gosto muito também, é uma aposta, né? Tudo que eu vi, tudo que eu não vi em Utah, nessa lógica, né? De escolha, nessa filosofia, nesse sentido de fazer nesse processo de draft, eu vi em Washington, né? Buscando o Trey Johnson na 6, Will Riley na 21, um cara com muito potencial ofensivo, muito cru, mas que tem tempo. Não é como se o Washington fosse ser campeão da NBA amanhã, né? Então tá tudo certo, uma aposta muito válida. Brooklyn com Drake Powell, que eu já gosto bastante para Brooklyn também. Um cara com uma defesa fenomenal, um cara com braços longos, um cara que sabe que vai te entregar muita defesa, bola de 3 no ataque, que vai te entregar um atleticismo, que vai te entregar finalizações. Um complemento, não vai ser um super craque provavelmente, mas é um complemento excelente, tá? Ainda mais do que a NBA pede hoje, né? Esses caras longos que derrubam bola, que marcam de 1 a 4 até 1 a 5. Então, Drake Powell, muito boa escolha, tá? Azanil na 23 para Atlanta. Gosto dessa escolha também muito. Acho que o Azanil é um pouco subestimado. Ele não é um craque, não é uma estrela, não vai ser uma estrela provavelmente. Mas é um cara que faz o que precisa ser feito, tá? No mesmo estilo do Drake Powell, vai finalizar jogadas no garrafão, como um pivôzão, vai pegar rebote, vai passar a bola com qualidade, vai ter boas leituras de jogo, vai marcar o garrafão, vai proteger o aro, vai desviar arremessos, vai fazer o papel dele no ataque e na defesa, né? Ele tem uma noção de passe muito boa também, um cara que vai chegar e jogar com o Trae Young ali e que vai fazer muito sentido, pegando ponte aérea, conectando passes, protegendo o garrafão, fazendo o básico, o arroz com feijão mais bem feito que todo time precisa. Então por isso que eu gosto dessa escolha aqui, uma escolha sólida, uma escolha que faz sentido, tá? E que tem um bom valor. Não é um estilo maravilhoso, nossa, Azanil na 23, mas também não é um reach, é uma escolha muito válida aqui. Reach, para quem não sabe, tá? É uma escolha, quando a gente faz uma escolha muito acima do que se esperava, né? Do que se falava, enfim, do que se devia ser, né?
Um cara que devia sair na 40 e que saiu na 15. Agora, Sacramento Kings, Nick Clifford, outra escolha sólida, nada fenomenal, mas uma escolha boa de um time que precisa de complemento no ataque, que gosta de complementos no ataque, né, na filosofia deles, uma filosofia ofensiva, uma filosofia rápida, que traz versatilidade, que traz arremesso, que traz passes rápidos. Então, Nick Clifford se encaixa bem nisso, vai chegar e vai jogar, não vai ter uma grande evolução, não vai ter uma grande curva de evolução pela frente, mas não precisa também, é um time que não quer desenvolver super craques para o futuro, quer caras que contribuam imediatamente, e o Nick Clifford é exatamente isso, tá? Orlando, Jace Richardson, é um cara aqui que eu achei que gostaria menos dessa escolha, mas eu gosto dela, faz sentido. Orlando acabou de pegar o Desmond Bane, um cara que é um guarde que vai derrubar arremessos, que vai complementar o Paolo, complementar o Franz Wagner, e o Jayce vai tentar fazer isso também. Claro que é um armador de 1,85, não é o melhor dos mundos, né? Mas é um cara eficiente, é um cara disciplinado, é um cara com compromisso tático muito bom, que faz o que é preciso para o time vencer, para somar, né? Poderia ter mais playmaking, poderia ter bem mais playmaking, não tem, quase nada. Isso é um asterisco grande para mim. Mas é um cara sólido, um cara eficiente, um cara disciplinado, um cara comprometido, um cara com boas valências ofensivas, tá? E é o suficiente para sair aqui na 25 para um time que precisa disso. Precisa de arremesso, precisa de disciplina, precisa de eficiência, tá? Quanto mais, melhor. Já pegou o Desmond Bane, não faz mal em pegar o Jace Richardson aqui. Não amo o prospecto, não sou fã, mas também não odeio quanto muita gente odeia, tá? Já falei do Ben Saraf, né? Eu gosto do Ben Saraf. A Danny Wolf aqui é um cara que eu... Pra mim é a escolha mais sensal do draft, assim. Uma escolha... Não sei, assim. É o Danny Wolf, um prospecto ok no ataque. Bom, vai, tem boas capacidades no ataque. Mas, assim, me surpreenderia muito se ele virasse uma grande coisa, assim, ofensivamente também. Né? Como se ele fosse um potencial como o do Hansen Yang, por exemplo, ou de Derek Queen, por exemplo, né? Acho que está bem abaixo desses caras. Então, gosto, assim, dessa escolha. Não adoro. Odeio? Também não. Né? Tá válido, justo ali, né? Tá bem pago. Mas poderia ser bem melhor aqui, com o Noah Penda caindo, com o próprio Rasheed Flynn caindo, né? O Maxime Renault, né? Poderia ser uma opção melhor aqui para mim, de pivô, né? Então tinha escolhas melhores, tá? Hugo Gonzalez para Boston, gosto dessa escolha, não acho maravilhosa também, mas eu acho uma escolha, maravilhosa não é, tá? Maravilhosa não é porque é um mini projeto com uma mini solidez. Ele tem solidez para ser um cara que vai derrubar arremesso, que vai defender, que vai te entregar o que um ala NBA moderna precisa, né? Mas também tem um temperinho ali de um cara que pode ser algo a mais, né? Não sabemos, mas que pode ser algo a mais, tá? Que pode ser um cara que cria um arremesso, que a gente vê a tape dele, né? O processo dele lá no Real Madrid juvenil, contra adolescentes, contra a cara da idade dele, e ele simplesmente, né, arrebentava. Então não é como se aquele jogador tivesse desaparecido, né? Desaprendido a jogar daquele jeito. Mas no Real Madrid, com tanta qualidade do lado, ele nunca vai ser um protagonista, né? Então fez um papel ali muito definido, de um 3 de defesa, um bom papel. Eu acho que aqui para Boston é uma boa aposta, tá? Na 28 é uma boa aposta. É um cara que tem como eu falei, uma mini solidez e um mini projeto ao mesmo tempo, tá? Liam McNeely agora para Charlotte, eu não gosto dessa escolha nem um pouco. Assim, é um cara que também vai contribuir. Não gosto não pelo Liam McNeely, mas pelo lugar que ele cai. Já pegou o Knuppel na 4, um cara que vai derrubar seus arremessos com muita eficiência. Não é como se precisasse de outro arremessador puro, assim, né? Knuppel não é um arremessador puro, mas o Liam McNeely sim. Então, não gosto, assim, eu acho que dava para abordar um pivô. De novo, você trocou o Mark Williams, que não é um super pivô, mas que era o seu pivô. Então, dá um jeito de arrumar outro pivô, sabe? Tinha aqui o Maxime Renault, então faria muito mais sentido para mim, já que não quiseram Maluac lá em cima. Então, seria uma escolha muito melhor para mim, com muito mais sentido, muito mais lógica, tá? O Liam McNeely é um prospecto ruim? Não, é um cara sólido, que vai derrubar arremesso, vai ser eficiente e tudo mais. Mas não é como se precisasse de muitíssimo arremesso, já tendo Lamelo, já tendo agora o Knuppel, já tendo o Brandon Miller e outros caras também ao redor,
tá? A última pick, a pick mais diferente do draft, né? Acho que roubou esse posto do Egor Dame na pick 8. O Yannick Conan é um pivô que eu gosto, ele é o 39 na minha board, então pelo range ele não está muito longe do que eu vejo dele como prospecto. É uma pick diferente, não tem muito o que falar assim no sentido de, nossa, é ruim, porque eu acho que nessa classe, com tantas saídas como tiveram, o Yannick Conan é um prospecto assim que tem valências interessantes. Mas uma questão para mim aqui é quem estava disponível, né? Ainda tinha o Rashid Flim, ainda tinha o Noah Penda, ainda tinha o próprio Maxime Renault, que é um cara que dá para jogar com o Vika Zubat, por exemplo, no garrafão. Então, caras ali que eu preferiria, tá? Mas eu não desgosto dessa escolha assim tanto. Não é como se fosse uma escolha horrível. É uma escolha que é diferente, é, sabe, pouco sexy, mas é uma escolha interessante. Não é como se fosse acabar o mundo por causa de uma pick 30 também, né? Meu Deus, uma pick 30 diferente, que crime. Não, uma pick 30, gente. Uma pick 3 é outra coisa. Uma pick 30 tá ok, sabe? Então, preferiria outro, sim. Mas aqui é um crime inafiançável? Também não. Tá, o Yannick Conan tem boas valências, eu gosto dele ofensivamente, a mobilidade, a atleticismo, né? Um cara com corpo longo, enfim. Então é isso, tá? Bom, pessoal, é isso. O vídeo ficou relativamente longo, mas também não queria fazer algo curtíssimo, né? Correndo assim para falar das escolhas. Não deu para aprofundar muito em cada pick, tá? Mas também a ideia não era essa, era passar ali brevemente sobre todas. Como eu falei, vamos ter tempo para falar mais sobre isso. Vamos ter tempo para conversar mais sobre cada escolha, sobre cada prospecto, sobre as classes de cada time. Agora com o dia 2 chegando, tá? Vai ter uma noção melhor de como foi cada draft. E aí a gente vai poder conversar um pouco mais aprofundado também, focando um pouco mais ali, aqui, acolá, tá bom? O primeiro vídeo do canal foi esse. Bom, espero que vocês tenham curtido, tá? Enfim, como eu falei, é um canal que a gente tá aqui para falar de basquete, de NBA, para falar de prospectos, falar de caras aí que devem chegar na NBA ao longo dos anos. Então é o nosso espaço, fiquem à vontade para conversar comigo aqui, para colocar nos comentários. Eu adoro interagir com o pessoal, tanto lá no Twitter, aqui também vai ser a mesma coisa, né? Conversar mesmo, pra gente trocar ideia, pra gente crescer junto, tá? Contribuir um com o outro. Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, vou finalizando por aqui, tá? Agora são 3 da tarde, vamos ver se eu solto esse vídeo hoje ainda, né? Quem sabe. E é isso, um beijo, tchau.